Uma vez eu falei com um cara e ele falou assim para mim, porque ele perguntou o que que você gosta de fazer, né? Eu falei, eu gosto do mar e gosto de cozinhar. E ele falou, mas o que que você gosta de cozinhar? Eu falei, cozinhar, sei lá, qualquer coisa. Você olha na geladeira, vê o que tem que fazer, qualquer coisa. Aí ele pegou e falou assim, é a arte de você juntar vários ingredientes para fazer algo melhor. Ele falou assim, daí ele falou assim, o que que você faz com a sua equipe? Excelente introdução, Nelson. Muito bem. Pensou até todas as possíveis, como se chama, transições. Excelente, é isso aí. É isso aí. Exatamente a melhor introdução que a gente podia ter para o nosso bate-papo de hoje. Bom, vou dar início e eu posso continuar chegando como de costume. Vou até compartilhar minha tela só para começar a encorar um pouquinho o assunto pelo qual a gente convidou vocês, que não era de cozinha, mas na verdade é uma receita também, e o fato de ser ágil nessa capacidade de olhar para geladeira e não considerar isso o resto, mas considerar isso como insumos para uma possível melhora da nossa cozinha é uma excelente analogia. Assim que é muito bem-vindo a todos, é um prazer estar com vocês novamente. Tenho um enorme prazer e honra de receber aqui meu amigo Nelson Rebelato da Legrand, diretor comercial da Legrand aqui. Pessoal, para quem já nos acompanha várias vezes, você sabe que aqui é um bate-papo interativo, então, embora seja um webinar, a gente deixa habilitado para vocês câmera e microfone, porque justamente a gente restringe em turmas relativamente reduzidas, porque isso está para o proveito de vocês. Então, para conversar, para perguntar, para colocar dúvida, não precisa colocar no chat. Simplesmente levantar a mão e aí no final de alguns blocos expositivos a gente toma as perguntas, eu e o Nelson, e a gente conversa justamente para o aproveitamento de todos. O motivo do nosso encontro hoje é justamente aquilo que o Nelson falou, com uma alegoria culinária, como a gente toma os ingredientes que a gente tem no nosso time e faz uma receita melhor, faz uma equipe mais produtivo, mais efetivo no nosso relacionamento comercial. Então, vamos falar de gestão de competência, desenho de modelo de competência e como a gente vive isso no dia a dia, entendendo que é um ponto de partida e também é o destino da viagem, porque as pessoas são o nosso destino, não o negócio é um fim. Nunca precisamos, nunca podemos esquecer disso, tá? Então, muito bem-vindo novamente. Está gravada, então a gente vai poder dar sequência logo como os que não viram no início. Eu vou passar a minha apresentação, então, eu sou Vincent Parquini, eu sou o diretor da Halifax para a América Latina, de 15 anos na BIC em distintas funções, de marketing à venda até gerente geral, e há 8 anos eu tenho o prazer de acompanhar pessoas e organizações, e nesta ordem, pessoas e organizações, em se tornar mais efetivo e ter uma viagem mais prazenteira, né, nesse mundo comercial. O que que nós fazemos na Halifax? Resumidamente, a gente melhora há 20 anos em 28 países os últimos 50 centímetros da sua proposta de valor, né? Então, o que quer dizer isso? Justamente melhoramos a interface, as conversas interna e externa que sostêm as propostas de valor, entendendo que as pessoas compram de pessoas e não compram de empresas, né? Então, quando a gente melhora o capital humano, a gente melhora o resultado da empresa, tá? E aí eu vou dar a palavra para o nosso amigo Nelson se apresentar e apresentar um pouco da Legrão. Vou passar daqui o slide para você, Nelson, só me falar. Sim. Ivan, muito obrigado. É um prazer enorme aceitar esse convite. Dar um bom dia para todo mundo que está aqui, algumas pessoas que eu conheço bem, outras que eu vou passar a conhecer hoje. Bom, eu sou Nelson Rebelato, sou diretor comercial do Grupo Legrand. Vou falar para vocês quem é o Grupo Legrand bem rapidamente, para que vocês possam conhecer, mas eu não tenho dúvida que vocês acordam e dormem com alguma coisa da Legrand todos os dias. Minha carreira sempre foi na área comercial.
eu fui promotor de vendas, de limpar a prateleira, e eu não vou falar de etiquetar, porque daí entrega a idade, né, Vansan? Mas na época da inflação, eu etiquetava também os produtos em prateleiras e passei por todos os níveis hierárquicos e estou como diretor comercial hoje no Grupo Legrand. Sou conselheiro formado pelo IBGC. Sempre trabalhei na área comercial, como eu falei com vocês, e todo front office, vamos falar assim, né? A parte de vendas, marketing, comercial, todo trade marketing também. Tenho um MBA em marketing pelo IBMEC. Pô, por que IBMEC? Porque eu precisava da parte financeira. O IBMEC, embora não fosse, na época que eu fiz, muito forte em marketing, eu queria aprender a parte financeira do business e isso me ajudou bastante na minha formação. Fiquei 8 anos na Nua Rubbermaid. Rubbermaid é uma empresa de itens de consumo e trabalhei tanto em Home and Family com marcas como Waterman Parker, Graco, carrinhos de bebê, a própria Rubbermaid, né? Food containers e coolers, concorrente da Tupperware, e também a parte de hardwares e tools, onde eu trabalhei na América Latina, com serras de alto desempenho, e do México para baixo, então conheci um pouquinho desses países também. Lançar, se você puder seguir, vou falar para vocês rapidamente sobre a Legrand. Qual que é o objetivo da Legrand? O objetivo, bom, a Legrand é uma empresa francesa, uma multinacional, que está presente em milhares de países, vocês já vão ver quantos, né? E o nosso objetivo principal é melhorar a vida, transformando os espaços onde as pessoas vivem, trabalham e se encontram, com infraestruturas elétricas e digitais, além das soluções conectadas simples, inovadoras e sustentáveis. A palavra sustentável aqui, ela não fica só na parede, a gente leva muito a sério dentro da empresa, então é algo bastante importante na raiz, no cerne da Legrand. Mais um clique, Vansan, por favor. Só Vansan, uma vez eu fiz uma apresentação e aí era um arquiteto bem famoso, né? E ele queria ele ter o comando, só para a gente descontrair um pouquinho. Aí ele queria ele ter o comando e não tinha como ter o comando porque a gente estava num estúdio. Ele falou, mas como que eu vou fazer? Aí eu falei, faz assim, ó. Aí ele fazia assim e mudava o slide, tá bom? Então vamos Tá fazer bom. como esse famoso arquiteto. Eu não vou falar quem é, mas enfim. Bom, a Legrand ela é focada em quatro soluções verticalizadas, negócios para prédios comerciais, hospitais, escritórios. Residencial é o nosso forte hoje no Brasil, industrial também, e data center, onde a Legrand vem investindo muito nos últimos anos, toda a parte tanto de qualidade de energia, proteção, mas também a parte de dados, tá bem? Mais um clique. Tá funcionando. Presença global, somos realmente uma empresa internacional. Praticamente 15% dos nossos negócios ocorre na França, o restante é fora da França. Estamos em 90 países com estrutura e em 180 países com pelo menos escritórios comerciais. Somos 39 mil funcionários no mundo. Então, é realmente uma empresa grande. Tem dados abertos nos sites para que vocês possam consultar. Faturamos quase 9 bilhões, temos uma boa margem e também gostamos de criar bastante caixa na empresa, Vansan. Então, somos uma empresa bastante rentável e que gosta de gerar dinheiro. Mais um clique, por favor. Aqui algumas das marcas, para que a gente possa acostumar um pouquinho. Vocês vão ver SMS aqui em cima. SMS é uma marca de no-breaks. HDL são vídeo porteiros e porteiros, mas a mais famosa, vocês vão ver Bitsino aqui, a marca italiana de interruptores e tomadas, mas você vai ver também Piau Plus, né? A Piau Legrand, que a gente conhece bem forte. Como eu falei para vocês, a gente acorda e vai dormir com vocês. E vocês nem sabem. Mas praticamente hoje, a cada 5 residências, 2 possuem interruptores e tomadas. E eu garanto para vocês que a última coisa que vocês fazem antes de dormir é apertar um botão, um produto nosso, e a primeira coisa que vocês fazem quando vocês acordam também é apertar um botão nosso. Se a gente fala de residências que estão consideradas como luxo, hoje no país, luxo são imóveis a partir de 1,5 milhão de reais. Aí, a cada 5 residências, 4 possuem interruptores e tomadas Legrand. Só para que vocês tenham noção. Vansan, estou me estendendo aqui, pode dar um clique. Mas é que eu quero vender também, né? Vai que o pessoal aí precisa trocar o interruptor Isso, tomado, pode comprar. né? Ok.
Pessoal, aqui estão os nossos valores, né? Nós abraçamos o futuro. A Legrand é realmente uma empresa que está olhando lá na frente. Hoje, os nossos interruptores e tomadas estão se popularizando, começam a se popularizar de forma conectada, usando a internet das coisas. Nós valorizamos muito dentro da empresa a inclusão, a diversidade, a equidade. É um dos pontos, um dos pilares muito sérios. As pessoas se sentem realmente valorizadas e incluídas dentro da Legrand. Nós sempre tentamos, é difícil, mas tentamos nos mover sempre em sincronia para que a empresa siga em um movimento sincrônico, sempre de forma simples. Para vocês terem ideia, entre eu e o presidente global existem 2 níveis. É uma empresa achatada, simples, que busca soluções simples, e nós somos muito confiáveis. Eu costumo dizer para os clientes, para os distribuidores, para os integradores, que nós vamos ter problemas, né, no nosso relacionamento, mas eu garanto para eles que a gente vai solucionar. Isso traz confiança. A marca traz confiança para eles. Vansan, segue, por favor. Então, o que que vocês vão aprender hoje, na verdade, né? Vocês vão aprender várias coisas, mas a gente gosta aqui na Halifax, caso essa comunicação caia, que você já sai com todo o prêmio de ter assistido a nossa palestra. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que a gestão de competência, ela é hoje, medido por estudo, o fator produtivo da tua organização comercial que mais rapidamente, mais certamente retorna. E quando eu digo retorna, retorna para você em fechamento de venda, mas retorna também para o acionista, ou seja, a correlação que existe com o retorno sobre capital investido é um dos fatores produtivos mais importantes. O segundo é que o talento comercial no Brasil ele é escasso. A gente vai ver rapidamente que isso é uma das razões principais pela qual essa metodologia que hoje está sendo implementada e promovida pelas melhores multinacionais nos países do primeiro mundo, que todo mundo olha, ela ainda é mais importante aqui no Brasil. Por quê? Porque não adianta recrutar ou querer brigar por um talento com o mercado que é um talento muito escasso. O que vocês vão fazer? Vão pagar muito, muito caro para isso e finalmente as pessoas vão ficar um certo tempo e vão embora. Fora que existe essa cultura, converso muito, ontem estava na Câmara Sueca de Comércio aqui em São Paulo, dando uma palestra com dois amiguíssimos meus, o Laurent Serafini da Velour e o Nicolas Touchet da Telos Transição, de gestão interina de carreira. E o que a gente estava observando é que existe também uma cultura do executivo brasileiro de achar que é muito bom e valorizável, legal para a tua marca pessoal dar um pulinho cada 2 anos, 3 anos de empresa em empresa. Então, esses fatores, na verdade, eles são muito agravantes dessa crise de laboral e melhor você ou identificar o potencial que vocês precisam desenvolver, treinar as pessoas, porque elas vão ser bastante mais fiel a você, tá? O terceiro, que é a implementação, né, do modelo de gestão de competência, ele aumenta a motivação, ele aumenta o desempenho, ele aumenta o resultado da tua empresa. A gente vai ver aqui com pesquisas genéricas nossas e do mercado e com pesquisa que a gente fez com o programa que a gente tem na Logam, tá? O que é importante saber é que é um compromisso organizacional de longo prazo. Não é alguma coisa que você vai fazer, não é vamos dar uma palestra para dar uma motivada na galera. Não se trata disso. Se você enxerga por esse lado, você tá errado na forma que você enquadra o problema. É um compromisso de muito longo prazo, por uma gestão que é descentralizada, que é efetiva, que é calibrada, que é robusta. E por que descentralizada? Eu não quero me estender numa conversa de novo que aconteceu ontem na Câmara de Comércio da Sueca, mas estamos entrando, acho que todo mundo aqui sabe, no mundo que chama permacrise, VUCA, BANI, né? Há 20 anos atrás, a gente sabia que a crise ia chegar e mais ou menos a gente sabia que era 5 anos. E era uma crise atrás da outra. Hoje as crises se empilam e cada dia tem uma nova. Então isso faz que a gente precisa que as pessoas que estão no mais baixo nível de granularidade frente ao seu cliente, ou seja, realmente os seus vendedores, têm a capacidade, a autonomia, a delegação de poder para poder aproveitar as oportunidades que estão no mercado, porque o mundo deixa de se alinear. Então, não só é uma excelente ferramenta de retenção e de optimização de recursos, mas também
Eu acredito, dado a ciência que eu tenho, a experiência que eu tenho, que provavelmente uma das vias, se não a via absolutamente central para esse novo mundo no qual a gente está emergindo, para justamente poder construir robustez, né, no mundo de permacrise, tá? Qual é o contexto disso, né, pessoal? O contexto disso é que o nosso Brasil querido, o meu Brasil querido, o Brasil querido seu, ele está em crise de rentabilidade há mais de 10 anos. A gente não quer se passar os motivos dessa crise, mas quando a gente olha o trabalho fantástico do professor da FGV, né, do Oscar, que há 25 anos compila todos os resultados de 128 empresas cotadas na Bolsa de Valor e faz o cálculo de EVA, que é o cálculo de retorno sobre investimento atualizado, né, metendo inflação, metendo todos os movimentos como de custo de capital e tudo mais, o que a gente vê é que a porcentagem justamente desse retorno, ele para o acionista, ele diminui, ele perde 30% nos últimos 10 anos. E um dos grandes fatores disso é uma coisa muito conhecida, é o elefante dentro da nossa sala, né? Que é a crise da produtividade laboral. Esse tem raiz profunda na nossa sociedade, mas fundamentalmente a gente ensina aqui que a produtividade brasileira não só ela era 10 anos atrás mais ou menos no nível da China, hoje já a China ultrapassou de 40% a nossa produtividade pessoal, tá? Mas regrediu os últimos 10, enquanto a China triplicou, a Índia multiplicou por 1,5 e até o México aumentou 30%. Então a gente precisa entender o impacto disso. E o impacto disso é, você vai ter tem escassez de talento comercial no mercado, e se você não cuida do seu e do treinamento dos seus próprios funcionários, você vai viver com as consequências dessa improdutividade, tá? Por que criar uma organização baseada em gestão de competência e talento comercial? Vou dar aqui como três razões crônicas que derivam do contexto e depois a gente abre para a nossa discussão, primeira discussão. A primeira aqui é que eh, uma gestão de competência e talento comercial aprimorada é o fator que mais contribui, como a gente vê aqui no estudo, no aumento da produtividade do departamento comercial antes da otimização do go-to-market, antes da tecnologia, antes da gestão de desempenho, que é muito importante, antes da precificação, etc, 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 tá? Então, aqui, atento, porque é o fator que mais retorna, tá? O segundo é medido por nós, né? Ao redor de 1.800 assessment desde 2018 aqui no Brasil, quando a gente testa com nossos processos de assessment e sessão de autoconhecimento contra o nível vamos lá, um nível aceitável para cumprimento de cada etapa, o nível de competência dos executivos que são cliente nosso, né, que definitivamente não são necessariamente representativos do mercado brasileiro, porque são as pessoas com quem a gente trabalha, e geralmente são multinacional, uma empresa muito grande brasileira. Essa é a porcentagem das pessoas que foram avaliadas que desempenham a função ou esse passo na criação de valor de forma satisfatória. O que a gente enxerga aqui é que toda a parte que está na mão do nosso último elo, esse último 50%, que é o vendedor, ou que account, enfim, está bem deficitário, né? Em capacidade de criar valor e a capacidade de realizar valor na transação de forma equitativa e retornável para a empresa. Eu não quero me estender aqui, mas esse é um dos motivos principais. Hoje, a galera ela não é capacitada justamente para poder fazer outra coisa do que o famoso tirador de pedido. De fato, ao redor de 80% dos executivos que se encontram no Brasil são tiradores de pedidos. Tá? O outro, como dizia, que o talento comercial ele é escasso. Então, aqui vocês têm, aqui na direita, como à esquerda, perdão, o relatório da Manpower, que mostra que a escassez declarada de distintos países. A entrevista está feita com um executivo de recursos humanos de grande, pequena e médias empresas, e o Brasil está consistentemente no indicador de top 10 aqui em 2003, 2023, na terceira posição, na nona posição no mundo. Quando a gente pergunta, tá, mas que função está mais escassa? A gente vê claramente que função de front office, que são os últimos 50% da sua
sua proposta de valor, venda, marketing e atendimento ao cliente e a maior escassez declarada. Se a isso a gente, né, coloca mais um ponto que quanto é a rotatividade involuntária comercial no Brasil. Então, o que é rotatividade voluntária? E o seu vendedor vai embora porque ele achou o melhor lugar fora da sua empresa. É de 21%, é de longe, isso é uma média, tem indústria maior, tem indústria menor, mas é de longe o fator a função que mais rota, né? Então, isso quer dizer que você vai ter, na média, uma nova força de venda a cada 5 anos. Interessantemente, não era o caso inicial da Legrand, a gente vai ver um pouco mais disso, tá bom? Até aqui, alguma pergunta, comentário? Nelson, você quer contribuir com um comentário aqui? Sim, eu acho que é algo que normalmente as empresas acabam não enxergando. As empresas, elas pouco discute-se o que acontece depois das 8 da manhã que o vendedor pegou o carro e foi para o cliente. Internamente não se discute. A valorização do que está acontecendo, tudo é perfeito internamente, mas o que esse vendedor está fazendo? Qual que é a consequência do trabalho dele? Ele sai para vender. Se ele saiu para vender, ele já errou. Ele tem que ter todo um trabalho desenvolvido pela empresa e passado para ele para que a venda seja uma consequência e não o principal motivo do que ele vai. E isso eu vi muito na Nuvem Rubbermaid e também na Legrand, que de uma forma ou de outra, ela é o resultado hoje da junção de 5 aquisições que foram feitas e que cada equipe tem uma expertise e um canal diferente, com atores diferentes, com formas diferentes de se negociar, com modelos diferentes de negociação. Exatamente. Então, aqui, vamos para o próximo, que é a nossa primeira parte, é como criar essa organização baseada em gestão de competência. E vamos começar por o que é, né, uma organização baseada em gestão de competência, porque não necessariamente temos um entendimento, né? O entendimento inicial é que você vai desenhar o seu modelo de competência, você tentar fazer o famoso upskilling e reskilling, que é recapacitar as pessoas e aumentar as habilidades das pessoas. Na verdade, não é bem só isso. Tá? Uma organização baseada em gestão de competência, ela valoriza as habilidades individuais dos colaboradores, permitindo que eles sejam recolocados de acordo com suas capacidades e potencial, de modo a que finalmente aumente o tempo de retenção e aumente a contribuição neta líquida de cada pessoa. Isso promove maior flexibilidade, agilidade e inclusão, mas, sobretudo, promove retenção, promove diversidade. Uma pessoa, vou dar um exemplo, né, muito, muito claro. Estávamos fazendo um trabalho similar ao trabalho que a gente vai apresentar, que fizemos em colaboração com o Nelson na Legrand, em uma outra empresa, tá? Desenhamos todo o modelo, enfim, e aí a gente passou na fase justamente de sessão de autoavaliação, onde cada executivo mede através de autodiagnóstico, de sessão de autoconhecimento com roleplay business game, business case, com o nosso consultor para medir o nível de competência atual, responde a psicométrico com avaliação de potencial, onde fornecemos os top performers de cada função a nível mundial e alimentamos justamente a base de dados que permite dar uma aderência, né, um score de aderência a certas funções, justamente medindo o potencial da pessoa, a naturalidade da pessoa naquela função. Lembro que estávamos aplicando um teste a toda a partir de back-office de uma empresa industrial, tinha um papel que era de back-office, ou seja, uma vez que a venda está feita, como que a gente transaciona e entrega para o cliente, e de pricing. E a pessoa que foi avaliada aqui, ela saiu cognitivo muito alto, mas o rendimento dela, comprovado para o teste, o nível de apetência, de motivação intrínseca para a função que ela tinha, era medíocre. Medíocre, quer dizer, estava mais ou menos 50%, tipo, fit for the job, mas sentia que a pessoa não tinha nenhum gosto para isso. No momento de devolução desse trabalho, porque a gente devolve isso, inclusive permite que cada
executivo tenha o seu próprio, traça seu próprio plano de aprendizado personalizado. O que a gente descobre é que ela estava estudando marketing e que ela queria muito fazer uma carreira de marketing. Coincidentemente, como a gente está na gestão estratégica do recurso de humanos na empresa, sabíamos que a empresa estava por abrir uma procura de uma vaga de uma nova responsável de marketing. Notamos isso para a empresa e a gente aplicou o teste, né, a sessão de autoconhecimento para a responsável de marketing e inovação manager daquela empresa. E essa mulher passou de um score medíocre, 5 sobre 9, né, de aplicação em Pricing Manager e Back Office, a 9 sobre 9 potencial e 4,5 sobre 5 de desempenho natural na função efetiva. Hoje em dia, 4 anos atrás, ela é a responsável diretor de marketing para toda a região do Cono Sul da América Latina. Retuvimos um talento, recolocamos um talento que, que na verdade, pela vida foi levado por um caminho que não era o caminho dela, onde sua contribuição líquida para a geração da empresa não era das melhores, tá? Então, se trata disso. Antes de entrar no como, eu queria te escutar, Nelson, sobre o que gatilhou a sua decisão de justamente iniciar essa viagem, de construir uma organização baseada em gestão de competência. Bom, Vanessa, a gente, como eu falei, a gente é resultado de várias aquisições unificadas em uma única equipe comercial. Nós chegamos a um momento que nós promovemos muitas pessoas da equipe internamente. A última pessoa que entrou dentro da equipe comercial e é um líder de vendas hoje na Legrand, é uma pessoa que entrou em 2019. Todas as demais foram promovidas internamente. No pós-pandemia, a gente teve um boom de vendas, todo o mercado de construção, de material para construção teve um boom de vendas, e arrefeceu muito rapidamente. Então, os questionamentos que vieram foram que, será que essa equipe jovem realmente está pronta para liderar uma equipe de vendedores representantes? Até outro dia eles estavam como vendedores representantes e performavam muito bem. Tanto que performavam muito bem que foram promovidos. Então, esse era um eixo dessas discussões. Nós tínhamos discussões, e temos até hoje, né, sobre previsão de vendas. Né? Você começa o mês achando que está tudo bem, você vai ser o cara, e quando chega na metade, isso dá uma esfriada, e no final do mês você não consegue executar exatamente como estava no primeiro momento. Acho que isso quase não acontece nas Em lugar indústrias. Então, nenhum, né? imagine a gente com 5 mil clientes, com 16 mil SKUs, né? Então, é uma tarefa bastante difícil de conseguir executar. Então, e também a parte interna, porque nós não avaliamos só o front office, nós pegamos o back office de vendas também. Então, eu tenho um back office como empresa de origem francesa, os níveis de controle são altíssimos. Eu tenho que ter pessoas muito competentes internamente na administração de vendas, no controle da equipe, e também eu tenho pessoas jovens aqui cuidando. E também no trade marketing, porque o trade marketing ele tem que valorizar o investimento que eu estou fazendo no ponto de venda para gerar sellout e tudo mais. Dado esse contexto, Vanessa, a gente começou a entender que realmente, sozinhos, internamente, a gente não ia conseguir. A gente precisava avaliar, a gente precisava entender como eles estavam, qual a competência que eles estavam. Bom, você vai mostrar, né, o que eles achavam que eram e como eles estavam e como realmente eles são, para que a gente possa pegar essa pessoa, que se eu deixar ela embora, eu não vou conseguir trazer outra até essa pessoa começar a trazer negócios. Veja, um consultor na Legrand, que é uma pessoa que trabalha em projetos, ela demora de 6 meses a 1 ano para começar a ter um ramp-up. Porque é muito difícil, é complexo, são produtos técnicos. Então, eu preciso ter uma curva aqui que eu não posso perder. Então, eu tenho que desenvolver a equipe que está aqui hoje.
Não, e aí você está trazendo um ponto que é um ponto de quanto tempo, em quanto tempo o vendedor ele fica efetivo, porque no caso da Legrand, a gente iniciou a viagem da melhor maneira, que é tomando justamente a supervisão, gerencia e líderes comercial da Legrand, né? Tanto direto da equipe quanto das áreas de suporte, como marketing, trade marketing e administração de venda. Então, esse é o melhor caminho, mas existe também um elo, um cascadeamento para baixo, que toda a estrutura, sendo tanto vendedores, que também poderíamos começar do qual você está mencionando. O tempo médio, e aí a média da indústria, tá? O tempo médio é de 8 meses. 8 meses por um vendedor ser autônomo e efetivamente efetivo na sua geração de valor. Então, o que você está colocando aqui, Nelson, nada mais é que a média do mercado, tá? E existe Perfeito. indústria que efetivamente é mais difícil. Imagina que em data center o projeto deve ser mais longo do que Sim. em fluxo, em venda recorrente de produtos de construção, mas definitivamente é um tempo. Então, Sim. fala. Desculpa, existe um ponto importante também, Vassan, que é o seguinte: quando você fala, vamos falar de material para construção, que praticamente é 2/3 do nosso negócio hoje no país, tá? Você tirando 2 ou 3 clientes grandes, multinacionais, que vocês fazendo uma pesquisa, vocês vão saber quem são, que você consegue ter um trabalho colaborativo com esse cliente, ao qual a gente consegue ser até gerente de categoria para ele, todo o mercado, todo o restante do mercado são empresas familiares, que estão indo para a segunda geração agora. Então, você tem uma dificuldade enorme em um profissionalismo, no bom sentido, não estou falando que são empresas que não são idôneas, mas de você conseguir agregar realmente valor na transação com o cliente. Porque a forma como essas pessoas cresceram, desenvolveram negócios milionários hoje, foi de forma empírica. E Claro. hoje eles têm negócios que faturam milhões e movem o material para construção do país inteiro. Então, você colocar uma pessoa sem preparo na frente de uma pessoa também sem preparo, a única coisa que você vai ter é uma negociação transacional. Desconto, preço, prazo, volume e acabou. Bom, podíamos iterar infinitamente aqui, né? Mas está claro que empresas que não estão na venda de commodity ou de produto Me Too, né? Básicos, precisa estar muito atento ao que o Nelson está falando aqui, tá? Porque se a estrutura do mercado, por outro lado, é não preparada, e que meu vendedor, minha força de venda está não preparada, o que vai acontecer é o que aconteceu no gráfico de assessment de competência que eu montei anteriormente. A necessidade está em gerar conscientização da necessidade, quer dizer, conscientização que o cliente tem problema e fator produtivo, optimizando a sua operação para que ele possa enxergar valor nos benefícios da minha solução. A gente está na transação que é fundamentalmente, oi, sou Vanção da Halifax, vendo o curso, quer? Sim, Não não vai rola, agregar. Ainda não mais, rola. Vansan, quando você tem empresas, que é o caso da Legrand, que o produto excede em qualidade. Você tem um produto que a qualidade dele está acima da média do mercado. E isso faz com que eu tenha que ter um preço que é acima do mercado. Mesmo o meu produto colocado no preço de oportunidade, ele é mais alto do que o concorrente. Então, isso faz com que eu tenha que ter preparo. E foi, bom, resumindo os Essa é a motivos razão. todos. Legal, Isso. muito obrigado por ser tão exaustivo. Então vamos lá. Como que a gente faz e constrói essa viagem, né? Qual é o passo a passo da construção de uma organização baseada em competência? A primeira começa justamente com uma conversa dessa. Conversa que eu tive em novembro, eu acho, do ano passado contigo, Nelson, né? Que é o alinhamento estratégico. Aí a pergunta é que mindset, né? Que crença, que competência, que indicador de desempenho vamos precisar para atingir os nossos objetivos de hoje, no qual a gente não está chegando, e os nossos objetivos futuros, né? Eu lembro muito bem dessa conversa do futuro contigo. E aí a gente começa a escrever o que a gente chama de role model, que é o documento que está embaixo, eu não vou abrir e não está legível, porque aí é informação privilegiada da Legrand, né? Mas o ponto aqui é a gente, na coluna da esquerda, vocês veem que esse documento tem duas grandes colunas. A coluna da esquerda é como a gente enxerga que o pessoal está hoje, o ponto de partida. E a coluna da direita é aonde a gente quer e como a gente descreve que ele esteja no futuro, né?
E a gente determina isso, que é fundamentalmente, vai muito além do job description, okay? Da descrição de cargo. Entrega elemento contextual, motivacional, entrega elemento de soft, de hard, elementos comportamentais. Também modifica a forma, os KPIs de negócios, os OKR de negócio, né? A forma que a gente mede o desempenho do negócio até a gestão da métrica efetiva. Uma vez que a gente faz isso, a gente cria justamente os Assessment Center, que são a seção de autoconhecimento. E a gente comunica ao time, justamente à equipe, né, o role model, de uma forma proativa, né? A gente deixa um tempo para que ele se aproprie desse próprio papel. O que acontece aí? Né? Fundamentalmente, você tá materializando as suas expectativas. Então, e vamos ver, né, que os nossos amigos e alguns dos líderes que estão nesse programa conosco da Legrand estão aqui presentes, então eles vão poder contribuir nos desmentindo se a gente fala em verdades, né? Mas o que a gente mediu nessa pesquisa, é claro, isso ao mesmo tempo que traz uma segurança, uma motivação de ter clareza onde eu tenho que estar para continuar a permanecer, né? E entendendo que a Legrand, como organização, ela vai prover recurso, né, para poder justamente eu chegar aí, que eu não estou só exigindo não me melhorar, me auto-melhorar sozinho, que é muito difícil de fazer, também gera um pouco de estresse, né? Porque materializa o fit não fit, o seu aderente não aderente, né? E aí a pergunta que a gente precisa responder, que resistência precisamos desarmar e como a gente vai medir essas habilidades, esse potencial de competência KPIs. Aí a gente cria os Assessment Center, que fundamentalmente são os casos de negócio, os roleplays, o dispositivo, a lista de competência, crenças e habilidade que a gente vai medir. E logo, evidentemente, a gente realiza esses assessments, né? Medição muito objetiva das capacidades organizacionais. Aí são um por um e aplicação. Fundamentalmente, são 3 ferramentas aqui. Um teste psicométrico, que além de dar perfil tradicional de preferência, personalidade, também dá uma devolução das habilidades diferenciadas cognitiva da pessoa, né? E também como ela está alimentada nos seus bases de dados top performance mundiais de cada função, ela dá um índice de potencial, quanto naturalmente aderente a pessoa está a esse tipo de posição. Esse tipo de análise que resgatou justamente essa pessoa de pricing a marketing que eu estava contando. Logo, fazemos sessão individual, é muito importante, né? De autoconhecimento, onde o nosso consultório vai ser o chefe, o cliente, o colaborador do nosso da pessoa que está sendo avaliada, né? E aí, em tempo real, aí a gente vai medir não o potencial da pessoa, mas aonde ela está hoje, baixo estresse. E a gente sabe que o estresse que está procurado aqui ele está igual, se não algo superior do que seria a vida real para essas pessoas. É justamente isso que a gente procura. Por quê? Porque o aprendizado do ser humano ele é evolutivo. Então, você pode ter entendido alguma coisa, mas é sua repetição e a posta em situação, a calibração e a geração de novos hábitos, porque somos seres de hábitos, que torna a pessoa competente. Portanto, não adianta nada saber que você sabe que para ferrar o cliente você precisa, no seu apetite em desconto, precisa falar que não para ele. Você precisa saber colocar o não, se agredir a relação, enfim, tudo mais. Então, a gente controla o que efetivamente, baixou pressão, ao nível de reflexo, a pessoa é capaz de fazer, né? E aí a gente mede também os gaps. E o autodiagnóstico, quanto madura a pessoa consegue se enxergar. O que a gente vai medir, a gente manda um questionário e a pessoa se autoavalia. Tá? Então, aqui, os pessoas responsáveis de recursos humanos, S3, nos permite fazer um mapeamento da janela de Juari, que é fundamentalmente o que eu sei que sei, o que eu sei que não sei, o que eu não sei que não sei, né? E justamente isso permite desenhar os planos adicional. A isso, entra numa fase logo de feedback individualizado e entra motivacional. E a gente está na devolução individual para cada pessoa. E aqui a pergunta é sobre que força posso capitalizar para desenvolver as habilidades que me faltam como pessoas
e quão motivado me sinto para essa jornada. Tipicamente, era nessa fase que essa pessoa de pricing notificou seu desejo e sua apetência para marketing, que aí a gente voltou atrás e fizemos um novo assessment de marketing com ela, tá? Logo, para a empresa, a gente entrega um relatório de capital humano que permite identificar os gaps, né, entre as capacidades que a gente quer ter e aonde a gente está efetivamente. E alinhar justamente várias coisas, inclusive, como eu falei, realocação de pessoas, né? Entendendo que as pessoas com menos naturalidade ou maior dificuldade para poder chegar são pessoas que podem chegar, mas que o tempo, fundamentalmente, o recurso investido vai ser maior. E a gente precisa avaliar, junto com o colaborador, se é a melhor forma dele contribuir, tá? Pergunta aqui é que competência faltam para quem, né? E qual é o melhor lugar para que cada pessoa possa contribuir a seu máximo de potencial. E isso não termina aqui, né? Continua com a criação de, justamente, trilha de aprendizagem, upskilling e reskilling, implementação de KPIs, para medir os impactos. Aí a pergunta é como podemos acompanhar progressos de competência e com os KPIs para efetivamente medir o desempenho. Então, em que ritmo a gente vai fazer as coisas? Em que turmas homogêneo, desomogêneo, a gente vai levar o processo. Eu vou parar por aqui para saber se tem algum comentário ou pergunta. É mesmo alguém que passou por esse. Ah, aqui o Ezequiel. Alguém que passou por esse Fala, processo que queira dar testemunho também, né, Mansa? Vai lá, fala, Ezequiel. Ezequiel. Pode abrir o Bom microfone. dia. Bom dia. Desculpa eu não abrir a câmera porque eu tava em outra reunião, ela tá com algum probleminha e não tá abrindo. Senta ali. Eu só fiquei tendo não é uma dúvida, mas até gostaria de ouvir até uma sugestão sobre o que você relatou no item 3 sobre pressão, né? Quando o colaborador ele está sob pressão, ele acaba até rendendo menos. Mas como nós hoje, né, nós vivemos em uma constante pressão, Hum, tanto por resultados que a empresa aguarda e pela pressão que nós mesmos acabamos nos colocando para sempre estar fazendo o melhor ou fazendo o que hum, a mais daquilo que espera de nós. uhum. Como nós podemos administrar isso? Como que é medido isso? Assim, existe vários fatores que contribuem com o seu nível de pressão ou de estresse. São fatores que são pessoal, são fatores que são ambiental e são fatores que são da sua relação com sua organização, com a sua empresa. E aí a relação com a sua organização, com a sua empresa o principal elo é o chefe, é o líder. Aliás, é o principal motivo pelo qual as pessoas vão embora, né? Eles não vão embora porque eles não são mal pagas, eles vão embora porque eles não aguentam mais o chefe dela, tá? Então, aqui a gente precisa enxergar cada um desses quatro âmbitos e ver da onde vem a ameaça, o que é realmente efetivo. Se é alguma coisa que eu me autocoloco, mas na verdade não existe ameaça real, e simplesmente porque, putz, se eu perco meu emprego vai dar ruim, ou se que a relação que eu tenho com meu líder é uma relação de insegurança psicológica, onde eu sinto que eu estou sendo cobrado coisas que não são justas, não estou recebendo o apoio que eu preciso, etc, etc, e abrir as conversas necessárias. No item 3 aqui, a gente está gerando um exercício com um nível de tensão controlada. A pessoa sabe que ela está sendo avaliada isso eleva o nível de estresse dela, tá? Mas ela sabe também que o propósito disso é para o bem dela, é para o crescimento dela. Então, ela está bastante aderente com o processo mesmo que esse processo simulado por se sentir avaliado por um expert e saber que isso vai incidir logo sobre, digamos, como ela se vê, como ela vai ser vista, geralmente leva a um estresse até maior do que a própria relação com o cliente, né? Então, não sei se responde a tua pergunta, mas fundamentalmente eu acho que essa questão do estresse está ligada em muitos outros fatores, tá? Vamos dar sequência, pode ser? E assim a gente tem tempo de chegar no final? Tá, legal. A gente continua, se tendo tempo, a gente continua essa pergunta, essa conversa mais para frente, tá bom, Ezequiel? Que eu estou Ok. preocupado aqui de não passar, de não passar o que a gente previu para
dado a conversa. Está Mas muito eu bom. posso ficar uns 15 minutos depois Eu das 11, também. tá, Tá. Vincent? Ok. Então, aqui era o programa da Legrand, no caso, era essa imersão inicial e finalmente o acompanhamento desses líderes até tornar eles mesmos líderes. Então, aqui o programa de desenvolvimento é para tornar eles líder coach das suas próprias equipes, grandes facilitadores, né, como chama, digamos, da gestão de competência dos seus próprios colaboradores. Vamos lá. O que podemos esperar de impacto na implementação de um modelo de gestão comercial? Aí é o resumo dos impactos esperados. Fundamentalmente, a gente vai cuidar de quem cuida. Cuida do quê? Da nossa proposta comercial, da relação com o cliente. Então, aqui a gente tem um impacto muito grande. O que a gente enxerga em promédio, e aí tem dados nossos e também tem dados de congênere, que aumenta a retenção de talento de 25%, porque aumenta a confiança no futuro. As pessoas logo mais tendo essa estabilidade, essa clareza do destino que elas estão sendo apoiadas para poder sendo evoluir, elas têm mais liberdade. Eu acho que isso vai no teu ponto, Ezequiel, né, de sentir mais confiante de poder inovar e tomar risco, né? E ela se torna efetivamente mais produtiva. Na relação comercial, isso incide sobre menos retrabalho interno e externo. O input que chega para as áreas de suporte de função operacional das empresas melhora, portanto, os custos operacionais diminuem e a própria satisfação do cliente aumenta também. Vamos olhar a pesquisa pesquisa que a gente fez sobre o programa da Legrand para entender como foi visto pelos próprios funcionários da Legrand, né? Então, uma transformação que tem altos impactos em desempenho e resultado organizacional, tá? Então, aqui, o Net Promoter Score, interessantemente, aqui a gente vê o total do grupo, as pessoas que são júnior na função de líder comercial, as pessoas que estão entre 3 e 6 anos, e as pessoas que já têm uma grande experiência no rol de liderança. E a gente vê aqui que como o nível de apoio à iniciativa, e a gente vai ver que está diretamente relacionado aos 3 produzidos pelo próprio programa, ele vai aumentando à medida que a pessoa fica mais sênior, né? O impacto julgado, declarado sobre o time, da motivação do time, da pessoa, né? A gente está vendo o líder é bastante alto. O impacto no desenho, no desempenho do time também julgado muito alto. E o impacto em resultado também é julgando muito alto, tá? Quer comentar alguma coisa aqui, Nelson? Sim, quero sim. A pergunta que a gente fez aqui é como você se sente, né, depois de ter passado. Ainda não terminou todo o programa, tá, pessoal? A gente está finalizando, acho que temos mais 2 sessões, né, Vincent, se eu não me engano. Isso. Então a gente está finalizando. E a pergunta que foi feita aqui para o time comercial de lideranças é como que ele se enxerga nesse momento, pelos resultados que ele foi recebendo. De novo, internos também, time de pré-vendas, o responsável por pré-vendas, responsável por controle, todas as equipes. Eu vou dar um dado para vocês que aconteceu comigo semana passada, tá? Eu estou em 2 semanas de campo o tempo inteiro. Hoje eu estou em Florianópolis. Eu não estou na praia, todo mundo pensa que eu estou, mas infelizmente está nublado, Vanessa, tive que ficar aqui. Mas enfim, eu estava em Brasília na semana passada. Semana passada eu estava em Recife, Fortaleza e Brasília. E nós temos todo um script, o que o vendedor tem que fazer em cada mês, aonde ele tem que ir. Ele vai para ter a disciplina de execução, porque a gente acredita que dentro desse modelo o resultado vai ser a venda. E eu fui surpreendido por uma executiva de vendas em Brasília. Nós temos, quando tem um gerente de canal junto, ou quando tem um diretor junto, existe uma apresentação padrão que é feita para esse cliente e tudo mais. E quem fez a apresentação na semana passada para os clientes de Brasília foi a executiva de vendas. Nunca tinha acontecido isso. Isso é resultado do trabalho do gestor em desenvolver essa competência para que a pessoa se sentisse motivada e segura debaixo de pressão, Ezequiel, porque estava o diretor junto.
fazer uma apresentação que ela é questionável, que ela cria indagação, ela é feita de uma maneira que eu faço perguntas para o cliente de acordo com os slides que eles vêm caminhando. Então, o resultado para mim foi surpreendente. Ele sai da mão do gestor. É claro que não adianta você esperar isso de todos os executivos. Essa é provavelmente alguém que a gente tem que pensar, porque é alguém que vai conseguir ter estratégia para se desenvolver também. Não são todos que vão ser assim, e não tem problema nenhum, mas ali eu vi um grande crescimento. Né? Eu vi algo, é um exemplo, apenas tenho outros também, mas para não estender, Não, mas eu é acho que algo que é traz. muito sintomático, porque o que que acontece quando a estrutura para baixo da nossa organização, e literalmente o problema que a gente tem no Brasil é isso, o domínio de competência é uma pirâmide invertida, as pessoas mais Perfeito. competentes estão lá em cima, então acontece uma delegação para cima, da negociação, da apresentação, da criação de valor. O fato de você ver isso é realmente que o programa está sendo efetivo porque ele consegue justamente fazer que essas delegações para cima não aconteça mais e que o papel do executivo seja cheio e cada vez melhor. Vamos olhar como, por exemplo, durante as distintas fases do treinamento, do programa, evoluiu certas percepções do nosso time de liderança da Legrão. Então, vocês veem que aqui os indicadores me motivou muito, o meu time me deixou mais tranquilo para trabalhar, reduziu o meu estresse ao trabalho, melhorou a imagem que eu tenho da empresa, eu tenho com isso maior confiança no futuro, facilita meu posicionamento como líder. E aí a gente vê as etapas, né? Apresentação do modelo de role model, sessão de autoconhecimento, comunicar, desenhar e comunicar o role model que eu quero para meu time em cada função deles, e logo ser treinado para ser um líder coach. Vê como aumenta os seus indicadores de forma consistente, né? Incluso o indicador de confiança no futuro, né? Então, o interessante é esse indicador de reduzir o estresse, ele vem aumentando, né? Ou seja, vai diminuindo quer dizer, vai aumentando o estresse porque eu materializo cada vez mais o que eu preciso devolver, ou o meu time sabe o que ele precisa fazer, o que carga um pouco expectativas, né? Estou sendo observada, mas ao mesmo tempo o nível de tensão muito positivo. E a gente vê isso em outros indicadores. Quando a gente habilita, a gente aqui Posso só entrando. fazer um comentário no Sim, slide sim, sim, anterior? sim, sim, claro. Se você puder voltar ali no slide anterior, avançar, por favor. Volto, volto. Existe um fator externo também nessa parte de reduzir o estresse. Então, eles diziam que quando eles estavam apresentando o road model, então eles tinham algo que eles tinham que fazer, o nível de estresse estava ok. E agora aumentou o estresse. Também tem a ver com o momento econômico, tá? Da região, do negócio. Tá? Nós tínhamos o momento onde eles estavam fazendo a apresentação, a sessão de autoconhecimento, ela era no primeiro semestre, e os 2 meses seguintes ao segundo semestre, nós tivemos um estresse maior para conseguir os números de venda. Então, isso também tem um impacto aqui, que acabou causando esse tipo de coisa. É algo que tem que ser pontuado, porque senão a gente vai achar que está estressando mais a Não, equipe. mas eu acho que assim, pode ter. Obrigado por esclarecer, mas para mim não tá sabe, não é alguma coisa que a gente só vê na Legrão, a gente vê Ok. geralmente implementando esse processo. Aumenta a confiança, aumenta a motivação, mas também aumenta o nível de estresse, né, que a tarefa me propõe. Aqui a gente vai ver rapidamente, Deixa eu né? só, porque é Oi. muito rico a pesquisa. Só outro último comentário, juro para você. Fala, 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 Volta fala. um slide, volta rapidinho. Volto. Aqui, facilitou meu posicionamento como líder, né? Lembrem que eu falei para vocês que a gente tinha muitas pessoas jovens, né, Hum, como líderes. Então, ali na hora que ele estava apresentando o road model, a posição era: eu sei tudo, não tem problema como liderança. exatamente. Aí ele começou a fazer a sessão de autoconhecimento, começou a comunicar para a equipe, ele se sentiu inferiorizado. E depois só que ele vê um crescimento normal novamente, né? Então, a riqueza desse trabalho está sendo nisso. Ele dá a baixada. Eu costumo dizer, né, que o vendedor ele tem um problema de 5 centímetros, né? Ele tem que pegar o nariz e baixar 5 centímetros, porque ele está muito arrogante, né? Então, aqui a gente percebe nitidamente isso acontecendo, o que é maravilhoso.
Desculpa, foi quieto agora. Não, mas eu acho que calça perfeitamente com o que a gente vai apresentar aqui, que aqui a gente vê a variação mais detalhada de cada processo. Por exemplo, olham a confiança, olha o stress, né? Começa um stress, reduziu o meu stress? Não. O fato de saber o que você ter claridade sobre as expectativas e que essas expectativas genuinamente são altas, o gap, eu percebo que o gap é bem grande com o que eu sinto que eu estou hoje, isso claramente gera estresse, né? Mas, de novo, essa tensão é uma tensão positiva, porque ela também aumenta a minha vontade de evoluir, a minha aderência. Olha, por exemplo, os indicadores de melhorar a imagem da empresa. Eu olho mesmo quando a gente passa de, eu te apresento o que você precisa fazer, olha onde você está e qual é o seu caminho, mesmo redução de estresse aumenta, ou seja, o estresse reduz de 4 pontos, passando de uma etapa a outra. Quando a gente vai para o seguinte, né, que comunicar o role model, ou seja, eu mesmo fazer o mesmo exercício com o meu time e eu receber o treinamento líder coach, a gente vê que esse estresse continua baixando, né? E os indicadores continuam aumentando, ou seja, melhorou a percepção que eu tinha da minha liderança, a equipe tem mais confiança no futuro, melhor rendimento, melhor resultado, e a gente chega com um movimento que está baseado na autoconfiança, fundamentalmente, das pessoas e da organização. Esse é o movimento que é sustentável, esse é o movimento que permite justamente uma efetiva descentralização e fazer que no mundo de permacrise a gente vai poder abraçar as oportunidades mais difusas. Então, aqui, a pergunta que eu queria te fazer é para poder implementar essa organização baseada em competência, que obstáculo finalmente você enfrentou ou você ainda está enfrentando? Sem dúvida, nós estamos numa empresa que tem os indicadores financeiros, e pobre da empresa que não seja assim, né? Acompanhados no detalhe. E o primeiro obstáculo, Vansan, é o orçamentário, não tenha dúvida. É um trabalho que é feito com muita competência e é um trabalho que tem o seu valor. Quando eu pego uma equipe que tem 120 representantes comerciais em campo, 100 funcionários, sendo 118, acredito. Talvez a Flávia possa colocar aqui no chat, eu sei que ela está por aí, quantos funcionários são internos, acho que são 118 ou 122, alguma coisa assim. Internos, com 17 líderes, né? É algo que ele tem o seu investimento. O segundo ponto é você ter tempo. A palavra tempo para a área comercial, ela é complexa. E esse é um paradigma que teve que quebrar dentro de mim. Eu já tinha todo esquematizado os meses para todo ano do que cada vendedor iria fazer. Então, você arrumar brechas onde eles teriam que, primeiro, se reunir como equipe, trabalhar as propostas, fazer um mapa de competências da equipe, fazer todas as sextas-feiras um trabalho de 4 horas com o Vansan. Então, sexta-feira era o momento que eles paravam para organizar a semana, fazer os relatórios de despesas, preparar a agenda da próxima semana. Então, a gente teve que mudar tudo isso daqui. Isso daqui também foi algo bem importante. E também um tema importante que são os líderes mais experientes, né? No começo, eu percebi nos líderes mais experientes que a gente tinha, legal, tal, treinamento, né? Tá, mas e depois que eles viram como era o negócio, aí sim começam a virar muito promotores. De outra forma, os líderes menos experientes também com medo. Pô, o que estão fazendo? Estão me avaliando, eu estou com medo, eu não sei se eu falo, eu não sei se eu não falo. Então você cria uma tensão na área comercial em um momento que eles têm que entregar resultado. Mas se eu não quebro esses ovos nesse momento, a gente continua com os resultados e com a falta de investimento na equipe da mesma maneira como sempre foi. Tá fechado, Vansan. Vansan, seu microfone. Desculpa. Concordo plenamente. Então, vamos ver alguns dos fatores chave para justamente que isso se torne um sucesso. O primeiro é a alinhamento estratégico. A gente conversou no início, a visão de destino que a gente precisa como modelo, ela é muito importante. O segundo é o compromisso a longo prazo, não é uma coisa que a gente vai fazer no mundo, e quando a gente inicia a viagem, o compromisso da empresa e o engajamento da liderança nesse compromisso ele é bem importante, né?
A gente está dando ferramenta de autogestão, fundamentalmente, e você falou uma coisa muito certa. Eu sempre brinco disso, e você deve ter me escutado 3 vezes ou 10 vezes falando isso, mas existe muitos paralelos na convenção de venda entre o mundo de atleta de alta performance e o mundo de venda. Existe tudo isso, o espírito de superação, tá claro. Mas existe uma grande diferença, né? O atleta, ele treina toda semana, ele joga um partido, um jogo na sexta-feira à noite ou no domingo de tarde. E o resto do tempo ele treina. E o vendedor, ele joga jogo o tempo todo, ele nunca treina. Então, arrumar esse tempo é absolutamente fundamental e retorna bastante. Está claro que gera estresse, está claro que vai gerar resistência, mas acreditamos que tratando as pessoas como isso que eu comprovo aqui, né, como adultas, mostrando o que está sendo exigido, clarificando, aumenta também a segurança psicológica e a decisão intrínseca motivacional da pessoa. Quero pertencer, quero continuar, não quero continuar. É isso aí. Medição de desempenho, com isso, precisa ser como modificada e, fundamentalmente, a atualização constante do modelo de competência. À medida que as competências vão sendo melhoradas, eu preciso esticar dados role models e ir para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, porque você não trata isso em bateria, você efetivamente trata isso, como se chama? Uma atrás da outra, tá? Então, é isso que a gente queria passar com vocês. Eu queria te deixar uma palavra final antes de mostrar as próximas instâncias que a gente vai ter e os outros convidados que nós vamos ter. É, Nelson, está com você. a forma como foi feita, como foi passada, eu acho que a palavra que você falou uma atrás da outra, ela tem a ver com o que eu chamo de pílulas de conhecimento que a Halifax, o time da Halifax, não foi o Vansan sozinho, tem a Cíntia, teve o Haroldo, foram fazendo, né? Então, eu via, existe um momento que é dado a fórmula do sucesso, né? Então, como que você tem que comunicar isso? Eu via sendo aplicado no dia, aliás, no mesmo dia que foi ensinado. Então, foram dicas de alguém que é vendedor para vendedor, de como fazer para melhorar e a equipe aplicar na hora. Eu não me lembro de outro momento que a gente fazia coisas que a equipe saía usando rapidamente. Né? Então, hoje nas reuniões com os clientes acabam falando, Nelson, eu vou usar a fórmula do sucesso aqui porque está enroscado. É ótimo, que bom, estamos usando o que deve ser feito. Então, Vansan, eu acho que esse é um ganho enorme. Com todos que eu converso não fico só nos meus diretos, eu converso com todos adoraram, todos acharam que estavam né, não preciso de mais nada, e todos veem o quanto eles aprenderam com o trabalho da Halifax. Beleza, vou passar os próximos encontros. Já na terça-feira vocês podem escanear aqui para se inscrever de novo o nosso bate-papo introdutivo sobre as 4 perguntas críticas das vendas B2B para aumentar a produtividade aqui no Brasil. Então, se escaneia, você consegue se registrar. E aí, apresentando o nosso próximo encontro, que vai ser com Daniel, que está aqui presente, né? Daniel, que é um especialista em transformação comercial e inovação, como que os diretores comerciais podem colocar o cliente como pilar estratégico e ganhar força na mesa executiva. Vai ser um bate-papo muito bacana, como a gente teve contigo, Nelson, né? O 8 de outubro, dessa vez vai ser das 6 às 9 horas das 6 às 7, desculpa, da noite, e vocês podem também escanear aqui para participar, tá? Vamos tomar algumas perguntas. Último escaneio aqui, participa da nossa pesquisa, dá-nos feedback, por favor, e a gente envia essa apresentação para vocês, tá? E enquanto isso, abrimos aqui a perguntas para quem gostaria de indagar em algum dos temas que a gente tem conversado. Ô, Vansan, eu queria dar parabéns aí para você, pro Nelson. Muito legal a apresentação, super rica, né, com os números por trás de competências, que eu acho que isso é muito importante, né, porque muitas vezes as outras áreas, né, as outras lideranças acabam
não conseguindo entender o impacto desses programas, né? E quando você faz realmente com esse tipo de mensuração, se torna muito rico, né? E a própria equipe também passa a ver o resultado dos seus companheiros. Eu ia só fazer de pergunta aqui, Nelson, Sim. como que foi o trabalho com o RH? Porque nesse tipo de projeto, né? Quando você fala de competências, normalmente tem um pouco do, do RH querendo ser o dono, né? De tudo que você fala que é modelo de competências. Aí você precisa ter uma negociação interna, né? Muito grande para ele se engajar no projeto, né? Como que foi essa experiência com vocês de poderem trabalhar esse novo modelo de competências? Bom, Daniel, embora eu conheça o Vansan há uns 5, 6 anos, que a gente tenta se falar e tudo mais, quem promoveu a Halifax foi a diretora de RH dentro da área comercial. Então, ela que buscou isso, Que ótimo. junto com a gente. Foi Aham. um trabalho feito com uma business partner, que é a Michelle, não sei se a Michelle está por aqui ou não, trabalhando em conjunto para que a gente pudesse estar junto. Foi muito integrado, não teve assim, não tive um problema, não tive algo que pudesse dizer não ou qualquer outra coisa. Muito pelo contrário, me ajudou, inclusive, com o orçamento. Então, foi muito bem feito dentro da Legrand. Obrigado. Verônica, Olá, bom dia. Vansan, eu queria fazer um comentário, até pegando o gancho que o Ezequiel tinha falado e o que a gente foi aprendendo também durante esses dias, né, esses meses aí com o treinamento da Halifax, que é a redução do estresse. Então, o que a gente foi aprendendo, eu gostaria que você complementasse também, que é o desenvolvimento da equipe, a gente dá autonomia para a equipe, porque às vezes o estresse pode vir também de muitas coisas que a gente está fazendo e que no dia a dia isso pode ser um trabalho da equipe, deve ser um trabalho da equipe, e a gente coloca na nossa agenda e não dá prioridades para a agregação de valor de fato para a empresa, né? E também um outro ponto que eu anotei que a gente foi aprendendo é dar clareza, que eu acho que foi os primeiros pontos que você tinha comentado, né? O que a empresa espera de mim e o que eu posso entregar, porque aí isso pode reduzir também o nível de estresse. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Eu acho que mais do que comentar sobre isso, está aqui o resultado das pesquisas que vocês mesmos responderam, né? Então, aqui é a sua própria, como se chama? A sua própria resposta, a própria de vocês, né? Eu acho que é assim, como funciona a confiança? A confiança começa pela autoconfiança. Deixa eu só achar quem está com o microfone aqui aberto. Obrigado. Começa pela autoconfiança. Eu preciso ser autoconfiante, que eu sei o que está sendo esperado de mim, eu sei o passo para chegar lá. Então, quando a gente apresenta com clareza, isso foi um trabalho, Daniel, foi um trabalho de RH com o Nelson, foi realmente conosco, foi um trabalho bem colaborativo. E na fase inicial para a definição do role model, a gente não parou só aqui, a gente foi escutar clientes internos, diretora de finanças, diretora de operação, diretora do SAC, enfim, a gente foi escutando e mapeando toda a incidência e impacto desse time de líder da Legrand, né, justamente sobre o resto da organização. Então, o que a gente trouxe aqui é uma visão que afina e como é preciso o que está sendo esperado de mim e que promove um caminho para poder chegar lá, medindo não só teoricamente o que eu tenho que aprender dado o modelo, mas pela sessão de autoconhecimento, que é o negócio que está aqui no resultado da direita, onde eu estou nesse momento da viagem, quais são as minhas forças sobre o qual posso me apoiar e quais são as áreas de melhoria que eu preciso desenvolver para poder justamente ser aderente e chegar lá. A partir do momento que a gente concretiza isso, especifica isso, embora o processo, evidentemente, é um processo que gera estresse, porque naturalmente está se materializando novas exigências até mim, né? Ele oferece um caminho aderente, ele permite promover que eu saiba se eu,
eu quero pertencer ou não. Dois, eu vejo confiança no futuro para poder chegar lá, porque eu vou ser entregue e eu vou ser acompanhado. Então, eu acho que essas são as chaves absolutamente essenciais. Eu lembro que com cada um de vocês a gente teve conversas bem profundas, inclusive proposital, pessoal, de aderente ou não aderente, que me tornaria mais aderente, que me impede de ser mais aderente. Eu acho que isso e se materializa aqui, vai aumentando à medida que a gente vai progredindo, que vocês transpassam esse conhecimento para o seu próprio time e aplicam a metodologia, vocês estão gerando isso no seu time e aumenta a sua autoconfiança, bem como aumenta o desempenho do time. Obrigada, você. Eu acho que isso respondeu um pouquinho aí do Ezequiel, que ele tinha questionado, porque aí o programa ajuda nisso, que eu acho que muitos, sem ser na Legrand, em outras empresas também, o nível de estresse é alto e, às vezes, o não saber o que esperar e também a autonomia que a gente não dá devida para a equipe também aumenta, né? Agrega outros fatores também, mas esses dois são muito importantes também. É que eu achei interessante, eu lembro do... E eu acho que seria uma boa parte para a resposta dele. Obrigado. Paulo, você queria comentar alguma coisa, perguntar? Não, eu queria apenas parabenizar a Vansan, Nelson, aí por essa oportunidade desse webinar e também da capacitação. Para quem é de fora, eu sou um desses gestores que o Nelson menciona, né, novo na organização na Legrand, e já estava na Legrand, já estou na Legrand há quase 12 anos, né? Então, assim, para essa capacitação, esse nível do nosso treinamento está sendo fundamental para a minha preparação como gestor, como pessoa, né, também. E posso falar que o caminho, tudo que foi falado aqui nesse webinar, não discordo de nada. Os dados são muito ricos e foi muito importante essas informações que o Vansão passou aqui, que o Nelson passou e que vem passando no nosso treinamento. Então, Vansão, obrigado aí pela oportunidade e obrigado aí pela transferência de conhecimento, né? Bom, obrigado, Nelson, também. Parabéns. Obrigado. O que mais? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Palavra final é sua, querido Nelson. Vamos fechar? Vamos fechar. Bom, antes de agradecer, é surpreendente o que a técnica pode fazer com a equipe comercial. País complexo, um país que exige muito mais das multinacionais do que qualquer outro país que ele esteja presente. Um país que, com baixa produtividade, você tem que conseguir entregar números de acordo para que esses números não depreciem os números da matriz, né? Não deixem de lado investir nas competências, em treinamento das equipes. Eu acho que é um momento que vai fazer com que a gente realmente se diferencie. Quando a gente fala com os clientes, eu sempre faço uma pergunta no final, quando eu tenho uma reunião com eles, em particular, normalmente com o dono, lembrem que eu tenho muitos donos, né? O que ele está vendo, o que eu podia fazer diferente? Eu falo assim, Nelson, vocês são os melhores. Eles falam assim. Teve um caso, só para terminar, Mansa, teve um caso com o presidente global da empresa, há dois meses, nem 2 meses atrás, numa visita no principal cliente da empresa, e aí o CEO global perguntou para ele o que precisava mudar. Aí ele falou, você precisa mudar isso, mudar aquilo, mudar aquilo, mudar aquilo, citou bastante coisas e tudo mais. Aí a segunda pergunta que o CEO falou fez para ele foi, dos fornecedores que você tem de material elétrico, quem é exemplo? Ele pensou, pensou, pensou. Ele falou Alegré, pela equipe que ela tem. Então, é isso, pessoal. Vamos investir, vamos desenvolver nossas equipes, né? A equipe comercial é a cara, é quem está dando lá na frente o tapa, o rosto para apanhar, né? Então, acho que é fundamental a gente ouvir e desenvolver eles. Todos me amam, você sabe disso, né, Vansan? Eles adoram, por isso que eu tenho que falar assim também, eles, né? Mas tem uma origem todo esse amor, né? Porque Tem. você dá, entendeu?
E aí, concluindo, finalizando o que você disse, é o seguinte: lembre, sobretudo, nesse contexto onde a gente vê a emergência da inteligência artificial, muita gente se fala qual vai ser o uso. Aliás, na conferência da terça-feira, onde a gente vai falar justamente sobre as perguntas-chave, uma delas é qual é o impacto da tecnologia. Então, vou até voltar a colocar aqui para vocês assistirem, né? Mas, e muitas vezes a gente escuta, o vendedor vai ser substituído e tudo. Não há maior mentira. A única coisa que, de fato, a Andrea, que está aqui, que estava comigo ontem na conferência da Câmara de Comércio da Sueca, a gente conversou sobre isso com Samuel lá. A única coisa que vai ser substituída é a pessoa que não maneja inteligência artificial. Para uma pessoa que maneja inteligência artificial, não para a inteligência artificial. E a resposta, ou a razão por isso é que as pessoas confiam em pessoas. Então, a nossa missão com os últimos 50 centímetros da sua proposta comercial, essa proposta de valor, justamente é essa, é habilitar melhores conversas, e para isso a gente precisa melhorar a vida dos nossos executivos. É disso se trata. Tá. Então, muito obrigado. Obrigado imensamente a você, Nelson, pela confiança no seu trabalho, e dois, pelo seu depoimento hoje. Eu acho que todos puderam entender as razões pelo qual você fez o que você fez e como foi articulado e quais foram os benefícios para a sua própria empresa. Prazer enorme estar aqui, Vincent. Prazer enorme. E bora para a próxima, e estamos à disposição de vocês. Sim, obrigado. E final de ano, né, Vincent? O pessoal pinta a casa, tem que trocar interruptor tomada, conta com a gente, né? Não deixem, né? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.